Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu saudei dessa forma, inclusive eu escrevi aqui embaixo no vídeo, porque essa é uma forma de saudação que está na Bíblia. Porque alguns reclamaram, por que sauda é capaz de Deus? São tão exclusivistas, tão fanáticos e idólatras, que acreditam até que esse tipo de saudação pertence a eles, aos fanáticos, né? Pessoas vis, ímpios na presença de Deus, que faz acepção e tentam esconder ou guardar para si algo que Deus deu para todos, né, irmãos? Mas esse vídeo aqui, respondendo a alguns questionamentos, porque alguns irmãos e irmãs perguntaram, você está na CCB, você continua na CCB, saiu da CCB, alguns devem ter dúvida, foi expulso da CCB, alguns mais maliciosos e de coração venenoso falam, deve ter desviado, ou deve ter pecado, né, irmão? Tem toda sorte de tipo de gente, né? Mas eu quero responder às pessoas de boa educação que têm a dúvida de saber, afinal, o irmão saiu, por que saiu, né? Então esse vídeo é para responder de forma definitiva esse questionamento. Irmãos, eu quero dizer que ninguém acorda do dia para a noite e fala, eu vou sair da CCB. Isso não existe. A CCB, eu estava fazendo uma comparação que era como um casamento, né? Você não acorda num dia e fala assim, acabou o casamento. Isso vai acontecendo aos poucos. Mas eu acho que você estar na CCB acaba sendo até mais forte do que estar um casamento, né? Como você ter nascido de uma mãe, de um pai, é uma coisa muito estranha. É uma ligação muito forte. Tem pessoas que já andaram em várias outras denominações, vieram de outras, né? E mesmo assim, eles adquirem aí um vínculo muito forte. Mas eu já nasci, e não falo isso com orgulho, irmãos, hoje não. Hoje eu falo com tristeza. Eu nasci dentro da congregação, fui criado lá dentro e fui doutrinado lá dentro, né? Então eu segui a doutrina tal qual é pregado e ensinado, né? Mas como é que eu saí da CCB? Foi agora? Irmãos, agora com esse canal, eu praticamente me desvinculei da congregação no meio dos vídeos. Não foi nem no início. No início eu estava assistindo os cultos online. Eu cheguei até a me ajoelhar no culto, assistindo online. Mas aí eu senti assim, como o Espírito Santo tocasse no meu coração, né, dizendo, não é isso que eu venho te ensinando, né? Porque o sair da CCB e do sistema religioso é um processo gradativo, irmãos. São coisas que você vem observando ao longo da vida. E você vai notando, e você pega uma coisinha aqui, aí você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí você vê outra coisa ali que destona da mensagem que você vê no Evangelho, você fala, não está certo isso. Ah, mas aqui tem joio e trigo, né? Você aprende, não, aqui tem joio e trigo, você vai ver isso. Mais para frente você vai crescendo, aí você fala... E eu tentava explicar para mim o porquê de eu estar na congregação. Não, o Senhor Jesus chamou os pecadores, aqui só tem pecadores, imperfeitos, então vai sempre ter isso mesmo. Mas... E aí vem os pensamentos, você vai descobrindo coisas, você para de orar, então, olhar para a Irmandade, então começa a olhar para a liderança, que é quem está em destaque, para quem toma para si um título de pessoas mais bem preparadas, né? Aí você passa para olhar para a liderança, é natural.
E quando você começa a ver coisas que realmente são erradas, aí você também é doutrinado a orar, ora por eles, para que Deus aperfeiçoe. Aí você já passa a estar numa igreja que você já não ora para ser aperfeiçoado, você ora para que aperfeiçoe aqueles que estão te ensinando, para que eles possam te ensinar correto. Aí, irmão, quando o Senhor deu para nós a capacidade de pensar, você vai pensar e vai vendo que tem coisa errada. Então é ao longo do tempo que o Senhor vai te mostrando que tem muita coisa errada ali, que há muita hipocrisia, porque fala-se uma coisa e faz outra. Diz que você é de Deus, mas você não tem o amor de Deus, né? Você fala da caridade, mas você não pratica a caridade. Então você vai vendo que você está rodeado de pessoas crentes de fachada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. As minhas primeiras decepções aconteceram quando eu tinha 13 anos. E eu comecei a prestar mais atenção nos irmãos, nas irmãs, no que eles faziam, no que eles eram na igreja, no que eles eram fora da igreja. E dentro da minha própria casa mesmo, eu observava todos, a tudo. E até eu mesmo, quantas vezes eu me pegava, falava, que tipo de crente eu tô sendo, né? Como é que eu sou? E o primeiro a ser analisado era eu mesmo, eu olhava para mim, assim, aonde que eu estou indo? O que eu estou sendo treinado a fazer? Quais são as minhas ações, os meus frutos? Então eu considerava a esse respeito, irmão, porque o fanático é um doente mental, ele não pensa, ele só faz aquilo que manda, ele é um pau mandado. Então fala para ele subir, ele sobe, fala para ele descer, desce. Fala para ele que uma coisa é certa, mesmo que seja errado, ele vai dizer que é certo e vai contar para todo mundo que é certo. Quer dizer, o fanático ele não consegue distinguir a mão direita da esquerda, né? Então uma coisa que eu sempre tentei fugir, irmãos, é de ser fanático, mas de avaliar tudo, medir tudo. Então eu fui aprendendo, perdendo o medo de avaliar, né? Perdendo medo até de julgar a palavra, que a gente era ensinado a não julgar, porque eu fui descobrindo que dentro da congregação existiam as coisas muito estranhas. Existia aquela fachada ali, existia também o que as pessoas faziam nas suas casas com muito medo, né? Então era um sistema assim, um sistema que parece assim, esse sistema político da China, né? Desses países comunistas, né? E eu fui vendo que ali não tinha liberdade, né? Mas isso foi um processo gradativo. Mas chegou num momento que eu pensei, não, se eu estou vendo coisa errada, então eu vou ficar aqui e vou ver se eu consigo pregar as coisas da maneira certa, se eu consigo mostrar para as pessoas a coisa como está E como é que eu sei o que é certo e errado? Olhando na Bíblia, olhando no Evangelho. Então, irmãos, qualquer pessoa que lê o Evangelho, que está aí, por exemplo, Mateus, Lucas, e muitas coisas que estão nos outros livros, vai começar a ver que as coisas não são como falam. E que tudo é uma grande fachada. Então, é difícil demais você acreditar que você está tanto tempo no erro, que tua família está tanto tempo no erro, que está todo mundo, né, hipócrita, fingindo que está certo, falando aleluia e glória a Deus, fingindo visitação. Irmãos, é uma grande mentira. Mas uma das coisas assim que aconteceram, inclusive porque eu botei esse fundo aqui, essas formas aqui entre colunas, esse bico, né, dessas aberturas aí nessa foto. E também eu coloquei uma foto desse obelisco aqui. O obelisco é um monumento que ele foi inicialmente criado no Egito, né, irmãos? O Egito é cheio de deuses, muito parecido com os deuses do cristianismo. Se alguém for estudar, vai ver que a história dos deuses do Egito são idênticas à história de Cristo, essas coisas todas, mas isso causa até uma confusão mental para aquele que não está convertido verdadeiramente no Evangelho, né? Mas esse obelisco aqui, irmãos, ele é um monumento ao Deus Sol,
o deus Ra, lá do Egito, né? E eu fui vendo que a congregação ela era repleta de simbologia, né? E houve aí uma denúncia muito antiga mesmo, que a igreja congregação ela foi praticamente construída por membros da maçonaria, né? E o formato. E eu comecei a fazer estudo, comecei a fazer vários estudos, fiquei curioso. Eu falei, será que eu estou aí? Não sei. Será que nós estamos sendo enganados? A pior coisa que tem... Olha, na Bíblia fala, irmãos, que as pessoas no templo, né, eles tinham a sala secreta lá, que eles desenhavam a imagem de deuses pagãos, e os sacerdotes lá, eles cultuavam deuses pagãos dentro do próprio templo, e Deus mandou o profeta e espírito ver tudo isso. Eu falei, será que acontece isso dentro da congregação? Esses homens aí são tudo, né, são pessoas terríveis, né, e que ocultuam outros deuses. Eu tive a curiosidade e a coragem, mas é preciso coragem para você buscar a verdade. É muito mais fácil ficar nesse fanatismo aí, entra, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não vamos desconfiar do servo de Deus. É mais fácil ficar nessa covardia espiritual, né, e deixar tudo como está, irmãos. Tudo como está. Isso remete àquela pessoa que é casada com um infiel, né, e fica aí. E todo mundo fala assim, o último a saber é aquele que é traído, né? É porque às vezes ele não quer ver, irmãos. Ele não quer saber. Ele não quer enfrentar aquela realidade. Então tem muitos que não querem enfrentar a realidade. Mas o desprendimento, o sair da congregação, ele é feito aos poucos. Você vai começando a ver coisas erradas, mais coisa errada, e mais coisa errada. E aquilo vai desconstruindo a doutrinação que você recebeu desde o início. Então, mas precisa ter coragem também. Eu creio que nesse momento, irmãos, existe uma infinidade de pessoas que já estão se desprendendo da congregação e do sistema religioso. Porque de nada adianta sair de um sistema e cair no outro. É deixar de ser servo num para ir para outro. E eu fui me desprendendo aos poucos e me prendendo mais a Cristo, mais ao Evangelho. Eu falei, não, vamos deixar o homem errado, é errante, é pecador, né? O homem se desvia dos caminhos, como tantos, até sacerdotes, profetas, se desviaram do caminho, né? É incrível, tem uma história na Bíblia que fala do profeta velho e profeta novo. Isso sempre mexeu muito comigo, porque Deus mandou o profeta novo fazer uma determinada missão, porque o profeta velho já tinha se corrompido. Olha só, o profeta de Deus tinha se corrompido dos seus caminhos, né? Está cheio de coisa nessa terra para corromper os caminhos das pessoas. E o profeta velho tinha se corrompido, aí o Senhor pegou um profeta novo. Peraí, deixa eu pegar um zerado aqui para mandar. E falou, mas não dê ouvido a ninguém. Vai, faça o que eu te mandei e volte. Aí o profeta novo foi, fez o que o Senhor mandou. Mas o profeta velho ficou sabendo que tinha um profeta novo ali na cidade. Ele ficou chateado. Peraí, eu sou o profeta velho, eu sou o cara aqui, né? Eu sei de tudo. Como é que tem esse profeta? E foi lá até com um profeta novo. E aí ele falou para o profeta novo, olha, fica aqui comigo, pousa comigo. O profeta novo falou, não. O Senhor falou para fazer o que tinha que fazer e voltar. Aí o profeta velho usou assim da sua autoridade de profeta mais velho e falou assim, não, um anjo do céu apareceu para mim e falou que se você ficar, não vai ter problema. Tá aí, irmãos. Isso daí é a história da CCB e tudo que está nela. As pessoas acreditam nos profetas velhos. Quando Deus fala dentro do próprio coração dele o que ele tem que fazer. Aí esse profeta novo acreditou no profeta velho, que disse que tinha tido uma revelação, mas ele estava com o Senhor. O profeta novo pousou, comeu com o profeta velho. Foi ele sair no dia seguinte e aconteceu o que Deus falou. Ele foi destroçado por um leão. Sabe por quê, irmãos? Porque não foi firme naquilo que o Senhor mostrou e foi devorado por um leão.
Então, todos aqueles que o Senhor tem mostrado coisas dentro do teu coração, e você vai continuar dando ouvido a profetas velhos, né? Você vai ser destroçado pelo leão. Não tenha dúvida, irmão, mas eu tive coragem de ouvir o que o Senhor ia dizendo para mim. Não foi fácil não, irmãos, não foi. Praticamente eu estou me sentindo, começando a ficar livre agora. Acabei de tirar a CCB do nome do canal, tirar a CCB do nome dos meus vídeos, mas foram 59 anos vividos dentro da CCB. Se eu não falar nada do que eu vivi 59 anos, irmãos, eu vou falar do quê? Embora tenha pessoas aí, irmãos, que estão sob domínio do inimigo, né, e querem calar minha boca. Não fala nada da CCB, não fala nada. Por que eu não vou falar o que eu sei, irmãos? Por que eu não vou dar o meu depoimento? O que eu estou fazendo aqui é dar o meu depoimento. É falar o crescimento que eu acredito ter conseguido do Espírito Santo. É falar que eu não dei mais ouvido ao profeta velho e passei a ser um profeta diante de Deus. Né? Como todos nós temos que ser profeta, não temos que ter um profeta acima de nós, só o Espírito Santo acima de nós. Mas foi um desprendimento aos poucos, irmão, foi acontecendo, eu fui vendo coisas, e quando eu saí de lá, né, eu estava falando a respeito desses símbolos aqui atrás, mas nesse processo que vem acontecendo, eu comecei a fazer estudos, né, irmão? Eu até saí um pouquinho do raciocínio e estou retornando. Eu fiz um estudo e encontrei assim, foi assim, para mim foi no mover do Espírito, as coisas foram aparecendo para mim. Quando você começa a buscar, as coisas começam a aparecer. Irmãos, não estranhe que você começou a buscar e de repente você começou a descobrir um monte de coisa, porque aparece para quem busca. E aí eu encontrei um estudo que falava cristianismo pagão. Inclusive, irmãos, quem quiser, esse estudo ele é muito interessante. Você vai saber por que existe o púlpito, por que o púlpito é mais alto, por que esses desenhos da igreja, você vai saber tudo isso, né? Vai conseguir fazer uma ligação desses desenhos que estão aí na igreja, essa arquitetura com obelisco, com essas coisas todas, você vai entender. Mas como que isso aconteceu? Apareceu para mim esse estudo que é cristianismo pagão, irmãos. E é algo que as igrejas não querem difundir de jeito nenhum, porque vai quebrar as estruturas delas, né? Mas eu tenho esse estudo e aquele que tiver interesse, né, em ler, pode pedir para mim por e-mail que eu envio esse estudo. Eu recebi, não foi eu que fiz, me serviu muito, me deu força, me deu base para tomar a atitude que eu estou tomando hoje. Irmãos, já há muito tempo atrás, quando eu estava criando meus filhos dentro da congregação, eu via coisas muito esquisitas. Por exemplo, na hora do batismo, o ancião ficava colocando medo nas pessoas. Ele pregava que era Deus que tocava no coração, mas ele ficava botando susto. Tinha irmão que falava que a irmãzinha não batizar aqui vai pegar um caminho, a cobra vai picar teu pé, você vai morrer e vai morrer sem salvação, dizendo que aquele batismo era de salvação. E pregando até coisa contrária, né, que aconteceu lá na cruz. Mas eu via que todo culto, os irmãos ficavam assim, fazendo assim chantagem emocional para as pessoas se batizarem. E depois eu via as pessoas se batizando e continuava do mesmo jeito, e às vezes parava de congregar e voltava para o pecado. Eu falei, aquele batismo não fez nada com a pessoa, não teve poder nenhum. E aí muitos dentro da congregação esses anciãos viravam assassino de alma. Por quê? Porque falava que depois que você se você se batizasse e viesse a pecar, você então morria para a graça, né? Irmãos, então o que eles eram? Se você faz chantagem emocional para as pessoas batizar, aí a pessoa batiza e não foi convertida, ela estava despreparada, aí ela batizou, aí ela vai continuar pecando. Aí o ancião fala, você batizou e pecou, então agora você está morto para Deus. Irmão, para quem ele trabalha? Para Cristo ou para Satanás? Eu não tenho dúvida nessa resposta. E foram essas coisas. Já eu ensinava meus filhos, olha, quando você chegar no batismo, cuidado, porque você vai ouvir muita chantagem emocional
Mas se você não tiver certeza no teu coração, não levanta, até resista. Porque ao Espírito Santo ninguém pode resistir. Então você resista a essa chantagem. E ensinei isso para os meus filhos, né, irmão? Mas chega uma hora que a gente é pego nas emoções e vai e se batiza na água, né, irmão? Eu falo aqui no canal sobre o batismo da água. Mas chegou num determinado momento, irmãos, que eu fui tendo entendimentos assim, mas as coisas vieram acontecendo aos poucos. Agora que todas as engrenagens se conectaram, fechou tudo na minha mente, porque eu tinha medo até de pensar. Eu tinha medo dos meus pensamentos. Eu achava que era o inimigo trabalhando na minha mente. Irmãos, só que eu fui vendo que quanto mais eu pensava isso, mais eu me aproximava do amor de Cristo. E aí eu entendia que eu estava no caminho certo. Por quê? Porque quanto mais eu me livrava da doutrinação humana, mais eu me aproximava da verdade e do amor de Cristo. Eu ia ficando, me tornando uma pessoa melhor. E aos poucos eu vou, assim, dando frutos melhores à medida que eu vou saindo da idolatria, de cultos ritualístico, desse aprisionamento que aprisiona a pessoa assim, o ano inteiro ali, fazendo aquelas mesmas coisas, aquelas repetições. E eu fui vendo na palavra que tudo isso estava errado, irmãos. Aí, nesse canal aqui, a minha vida foi revolucionada. Pode acabar esse canal hoje, mas esse canal foi um marco para mim. Foi a minha libertação definitiva de toda a doutrinação humana, de todo rito e de todo símbolo. E tudo isso aí eu entendi que são coisas pagãs que foram entrando no meio do povo, né? E tem tanta gente dependente disso. Então, ainda ontem eu falava com o irmão falava para mim, o senhor manda dizer, né? Depois eles pediam perdão. E tantas coisas que a gente ainda tem que se livrar, irmãos. Tem que reaprender. São 59 anos dentro da congregação, mas o Senhor já vem trabalhando ao longo do caminho, né? O homem vem doutrinando de uma forma, mas o Espírito Santo vem abrindo a mente, vem dando luz, e as luzes vai dissipando as trevas, né, irmãos? Então, irmãos, chegou num determinado dia aqui, num vídeo, eu entendi que eu tinha que renunciar ao ministério de cooperador, do ofício ministerial, que a congregação tinha me falado. Teve até um irmão aí que gravou um vídeo aí. Esse irmão, para mim, irmãos, eu vou falar hoje com sinceridade. Esse irmão, sim, é um desviado do caminho do Senhor. Ele não é fiel nem à congregação. Porque esse irmão estava na congregação e ele saiu, foi para Jandira. Aí lá na Jandira ele foi receber o ministério de cooperador, aí viu que não se deu bem lá, aí voltou para a congregação, mas na verdade ele sempre quis ser cooperador na congregação e nunca foi. Aí ele arrumou um jeito, ele arrumou um canal onde ele engana todo mundo, ele é um enganador. Eu sei de coisas que ele fala por trás dos bastidores, porque tem irmãos que já me contaram, mas eu nunca fiz um vídeo para denegrir ele. Mas ele fez um vídeo para poder ganhar o quê? Dinheiro às custas da minha verdade, daquilo que eu estou fazendo depoimento aqui, e aí entra pessoas que são, parece que adeptos dele, e vem aqui no meu canal e fala, olha, fulano fez um vídeo, só para que as pessoas que vêm no meu canal vá lá ver o vídeo de defamação dele. Olha os espíritos que andam nessas pessoas, irmão. Então, essa pessoa desse canal, o que vai nele, irmãos, eu digo para vocês, eu vejo um espírito maligno tremendo. É como se uma semente, acho que é medusa, né? Uma mulher que tem uma cabeça cheia de serpente, que quem olha para ela vira pedra. Essa pessoa, irmãos, ele está no espírito dessa medusa. Ele fica assim, jogando assim, veneno, assim, com aquela aparência assim de que está falando da Bíblia, buscando na Bíblia, né, não? Mas o que está dentro daquele templo lá, irmão, são desenhos de deuses pagãos, irmão. Ali tem coisas terríveis dentro daquele templo, do que é aquela pessoa. Aquele é uma medusa assim, ó. Mas o que eu posso fazer?
lutar contra ele? Não, irmãos. Essa luta não é minha, essa luta é de Deus. Esses espíritos malignos, eles têm um propósito aqui na Terra. Eles estão testando quem é de Deus e quem não é. Os que são de Deus, irmãos, eles ouvem a voz de Cristo. Os que não são, ouvem a voz desses espíritos que tomam os homens. Então, vão atrás deles, porque essa é a tua inclinação. Mas bem-aventurado aquele que dá a voz para o verdadeiro pastor, que veio e que deixou para nós aqui a liberdade, para não estar debaixo do jugo de nenhuma instituição religiosa e de nenhum objeto. Eu falei da Bíblia, tanta gente se escandalizou. Irmão, a Bíblia é um livro maravilhoso. Eu tenho Bíblias de várias traduções, né? Eu leio, eu busco coisas lá. Através da Bíblia, eu conheci o Evangelho, Cristo. Mas a Bíblia, para mim, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Cristo. É o verbo que se fez carne e falou a verdade para nós e ainda continua. Então, a palavra de Deus é o Espírito Santo que está vivo entre nós. Mas blasfema contra o Espírito Santo aquele que não o recebe e não crê. E o pagamento da blasfêmia é a morte. Então, essas pessoas que se grudam na Bíblia, achando que aquilo é santo, está morto, irmão, porque não aceita o Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, o Jesus de Nazareno, ele falava lá para aqueles estudiosos: vocês buscam a salvação nas Escrituras e não me aceitam, e eu estou aqui. O Senhor Jesus falava assim: eu sou a salvação. Não adianta procurar, a palavra de Deus não está aí, a palavra de Deus está aqui, se fez carne. E eles não aceitavam, muitos não aceitaram, mas aqueles que aceitaram alcançaram a salvação. E o Senhor Jesus, ele deixou claro: eu estou indo de volta para o Pai, mas deixarei aqui o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. E continuam pegando a Bíblia e santificando ela, irmão, dizendo que ela é a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é o Espírito Santo que está pregando para você todos os dias. Eu venho repetir isso aqui no canal porque eu descobri essa verdade. O Espírito Santo prega para você o tempo todo e você não dá ouvido, você vai lá na Bíblia. O Espírito Santo fala aqui com você, você corre lá para a Bíblia. Quer dizer, se a Bíblia não der aval ao Espírito Santo, você não crê, isso é um pecado, irmão, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas está aí meu depoimento, eu saí da CCB, eu entreguei meu ministério publicamente e depois o Senhor abriu, assim, confirmou o que já vinha mostrando há muito tempo, mas confirmou, fechou. O Senhor fechou, está aqui, acabou. A partir de agora, fechou mais esse episódio na tua vida. E aí eu refutei o batismo das águas de forma definitiva. Falei, não aceito mais aquele batismo das águas que eu recebi dentro da congregação. Então, irmãos, eu saí assim, eu estou liberto. Eu entreguei o ministério, né? Publicamente, eu refutei o ministério. E o batismo das águas também da congregação. Eu falei, estou fora disso daí. Eu quero o batismo do Espírito Santo. Aquele que batiza com fogo e não com água mais. E eu recebi esse batismo de forma plena, irmãos. Hoje eu posso dizer, plenamente eu recebi o Espírito Santo. Plenamente eu estou no reino dos céus. Jamais em nenhuma denominação. Irmãos, esse era um depoimento que eu acreditei se fazer necessário. E que Deus possa abrir a mente de todos vós. Amém.